Estamos de volta com o programa Conexões, hoje conversando sobre o tema Cultivando a Paz. Está conosco o professor Paulo Agostinho, professor da PUC Minas. Então, Paulo, o primeiro bloco voou. Eu queria iniciar esse bloco começando com um assunto delicado. Como cultivar a paz em família? Família é tudo de bom, mas família é aconchego, é abraço, é ternura. Mas é na família também onde se desenvolvem pequenas feridas que às vezes perduram a vida toda e impede a paz entre os vários membros. Como cultivar a paz? Pois é, nós terminamos o primeiro bloco falando do amor. Se existe uma escola do amor, ou deveria existir uma escola do amor, é justamente a família. Um ambiente onde você educa e testemunha esse amor. Agora, eu acho que a gente vive numa sociedade muito preocupada com a questão da sobrevivência, daquilo que a mídia exige e coloca como critério de felicidade, é que ter onde morar, o carro, a roupa e etc. Então, eu acho que essas preocupações acabaram tirando das relações familiares entre marido e mulher, entre os pais e os filhos entre os irmãos, essa dinâmica. Então, assim, eu acho que a perspectiva é justamente voltar a pensar nessa realidade. As pessoas não têm tempo de se encontrar, não almoçam nem jantam juntos. Cada um tem, às vezes, o seu computador, sua televisão do seu quarto. iPhone, seu iPad. Então, assim, como é possível pensar em relações amorosas se as pessoas não se encontram? Né? Então, às vezes, é mais fácil se comunicar pelo WhatsApp do que pessoalmente. Aliás, muitas famílias têm um grupo de WhatsApp, né? Até mais de um grupo na mesma família. E pior, você vai, por exemplo, às vezes no restaurante, você vê cada um no seu WhatsApp, estão ali juntos, mas não estão juntos. Então, é impressionante. Agora, uma outra coisa na família também é a força do perdão, né, Paulo? Se a gente não aprende a se perdoar mutuamente em família, nós adoecemos. É interessante, né? A própria palavra perdonar, perdão, né? É total doação, total entrega. Essa atitude de você ser capaz de se doar ao outro, isso é difícil. A dinâmica familiar deveria mostrar isso, ou seja, pai, mãe, né, através do trabalho, do cuidado, pensa o caso da mãe, né, a gestação, o cuidado, o dia a dia, diante de todas as situações alegres ou tristes, as doenças, isso deveria ser uma referência dessa expressão amorosa. E se não começa ali, pelo menos deveria acontecer na escola, que também a tarefa de educar é tirar o outro de dentro, fazer com que ele se cresça como sujeito. Paulo, o ser humano é um todo. Quando eu ajo socialmente, eu não deixo de ser religioso. Quando eu ajo intelectualmente, eu não deixo de ser religioso. Quando eu ajo no tempo de lazer e de esporte, eu não deixo de ser um ser religioso. Portanto, na escola, eu também não deixo de ser religioso. Na escola, eu não deixo de ser político. Então, essa ideologia de escola sem partido, de escola sem religião, são dicotomias do mundo moderno que empobrecem o ser humano. Não estou falando de uma religião única, de um partido único, não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que é preciso, democraticamente, numa razão dialógica, numa razão que conjuga, formar o ser humano como um todo. Senão não teremos paz. Teremos sujeitos esquizofrênicos. Isso. E dentro da escola, uma disciplina que eu acho fundamental é o ensino religioso. Mas o ensino religioso não é ensinar a religião, é ensinar o sentido profundo para a vida. Ou seja, quando você reflete sobre o sentido mais profundo que realiza a pessoa, então ela vai pensar da ligação dela com o sentido profundo, que nós chamamos Deus, com o outro, com a natureza, com as pessoas. Então você começa a criar uma cultura de paz. Né, como você chama o programa de cultivo, essa cultura da paz que a gente tem que construir. Né? Então, é na família, na escola, aí é na cena política. Ou seja, você elege pessoas, cadê a participação nossa nas câmaras, nas assembleias, acompanhando os nossos representantes? Mas são sujeitos dicotomizados. Religião é só na igreja, política é política, economia é economia. Isso a modernidade fez. É o preço que nós pagamos. Nos fechou no horizonte antropocêntrico. Nos fez perder, eu diria, a sabedoria da inteligência espiritual que aponta para a gente o infinito, né? Isso. E se você pensa a religião, às vezes a gente reduz a religião à participação na missa.
Ou seja, a religião... Ou no culto. No culto, Agora, no caso da católica, ou nas diversas tradições e ritos. Mas ali é você criar comunidades, pequenos grupos que se reúnem, né? Que celebram, partilham a vida, aprendem, se ajudam, se perdoam. Porque às vezes alguém está caído, então você tem que dar a mão. Outras vezes é o contrário, né? É você que está precisando de receber. Então, Paulo, fechando essa conversa aqui. Na família a paz é possível, desde que um não invada muito a vida do outro, desde que não haja muita cobrança e desde que aprendamos a restaurar nossas relações no perdão e fazer a experiência profunda do afeto que se chama amor, né? Bom, tenho aqui a participação da Raquel do Carmo. A verdadeira paz é aquela que transcende o físico. Estar em paz não significa ausência de conflito. Acredito e desejo a paz na dimensão do shalom na cultura judaica. A paz que representa a abundância de bens, ultrapassando os conceitos de segurança, da prosperidade, de felicidade material. Estar em paz é, antes de tudo, um estilo de vida a ser praticado diariamente. Paulo, algum comentário? Eu acho que a gente sempre, como você mesmo disse, a gente não pode separar o interior do exterior. Não dá para você estar em paz interiormente e um mundo caótico. Eu acho que a condição de você ajudar os outros é também estar em paz consigo, né? Ou seja, o cultivo da paz interior reflete a construção cotidiana da paz. Você ajuda a construção dessa paz. Então é importante essa ação interna e externa. A nossa prática política da cultura da paz. Agora, no cultivo da paz interior, a meditação, a oração, o cultivo da serenidade nos ajudam? Não tem dúvida. E hoje há pesquisas muito interessantes isso na educação para as crianças, né? Esse momento do silêncio, né? Desse momento de pensar, né? Sobre as grandes questões, os grandes valores, é fundamental. Só que a gente é uma cultura do barulho, não faz silêncio. A gente não tem tradição de se retirar, Então, é um processo de cultura mesmo. Bom, eu moro sozinho, eu tenho o privilégio de fazer silêncio todo dia. Bom, Paulo, num mundo plural como o nosso, cheio de diversidade, a paz é mais difícil? É um desafio maior? Porque como a gente, curiosamente, convive num processo de globalização, a gente deveria pensar, poxa, o mundo é global, então a gente vai ver a diversidade. Só que a diversidade, às vezes, ameaça, principalmente quem é inseguro. Então, justamente, o pluralismo deveria levar as pessoas à abertura, leva exatamente ao contrário, ao fechamento. Então, você cresce o fundamentalismo, a agressividade, porque você tem medo da diferença afetar a sua identidade. Então, veja, como as pessoas às vezes conhecem pouco a sua própria tradição religiosa, e isso é talvez um grande problema, a gente se sente ameaçado diante do diferente, do novo. Quando alguém tem essa postura diante de mim, às vezes eu digo assim, pegue uma foto quando você tinha 5 anos, 15, 25, 40 e 50. É a mesma pessoa? Você é várias pessoas ao longo da vida. Claro que a nossa vida tem uma direção do bem, tem uma direção do amor, tem uma direção da verdade, mas cada ser em si é plural. Sim. Eu não sei por que tanto medo da diferença e por que tanta agressividade diante do diferente, tanto preconceito, tanta exclusão e assim por diante, né? Eu acho que essa insegurança ela é fruto exatamente da falta da experiência amorosa. Eu acho que ela está na base tanto da família, às vezes da própria religião, na própria escola. Eu acho que a gente tem que recuperar e para isso é importante o autoconhecimento, a gente se conhecer mais. Né? Bom, tenho aqui a participação da Elmira Luiza. Todos os seus programas são nota 10. Imagino hoje falando sobre a paz. Elmira, fraterno abraço, muito obrigado. A Ângela Almeida diz o seguinte, a paz é remédio que cura. Se você está em paz, vence qualquer guerra. Aliás, me lembrei aqui, Paulo, de um pensamento latino, né? Se vis paz, pacem para bellum. Se queres a paz, prepara a guerra. Como entender isso? Eu acho que é uma contradição, né? Porque, para mim, a questão mais importante que expressa a paz é justamente a não violência. Não uma não violência passiva, mas uma não violência ativa. A gente tem que se manifestar, né? Então, a gente vê, por exemplo, a gente viu uma cena muito interessante, né? Uma cena da China, de uma pessoa sozinha diante dos tanques, enfrentando essa situação. A gente pensa em Gandhi, Luther King, Dom Helder, né? Dom Paulo, que acabou morrendo agora ontem.
Então, assim, são exemplos de pessoas que enfrentaram situações difíceis, ditaduras, perseguição, mas que tinham uma estrutura com uma interior. Perspectiva amorosa, como você disse, e não ideológica, é diferente, né? Bom, eu queria agradecer a Ângela Almeida, a Hilda Oliveira, Paulo, nosso tempo acabou. Está acabando. Vamos ao nosso ping-pong rapidamente. Igualdade social. Igualdade social é a justiça. Pluralidade. Diversidade. Atitude. Justiça. Convivência. Amor. Paz. Não violência ativa. Isso, e temos aqui o pensamento de Mahatma Gandhi para o seu comentário. Não existe um caminho para a paz é o caminho. Eu acho que é isso. A gente vai a cada dia, diante dos desafios, vai construindo essa paz. Então, antes de terminar, eu não poderia deixar de perguntar para um doutor em ciências da religião, qual o papel das religiões na construção da paz? Eu acho que não existe, né, diálogo no mundo entre os países, entre as nações, sem diálogo entre as religiões. Não existe diálogo das religiões se a gente não tiver essa capacidade de pensar um ethos, uma cultura que unifica todos, né? Então, acho que o grande desafio hoje é isso, a gente pensar o mundo, né, com uma ética que seja para todos. E aí, pensando, conversando sobre isso, a gente vai encontrar uma paz entre as religiões e uma paz entre os países. Eu acho, para terminar, Paulo, a paz é saída do meu eu, é descer do pedestal do ego e ir em direção ao outro. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Ao falar em paz, logo pensamos a paz entre povos, raças, religiões. Mas também é preciso procurar a paz pessoal, que certamente é construída pela busca do transcendente. Em paz com Deus, certamente viveremos em paz entre nós. Na próxima semana estaremos de volta com mais um programa Conexões Espiritualidade Cotidiano, aqui na TV Horizonte, emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Fraterno abraço.